Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. E você vai conferir tudo com a gente que aconteceu nesta semana. Vamos lá? Acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ser fechado ainda nesse primeiro semestre. Lula, diante da crise Yanomami, declara que tomará todas as atitudes para acabar com o garimpo ilegal. A Alemanha anuncia aporte bilionário ao Fundo Amazônia. Questionado sobre a crise das Americanas, ministro declara não ter proposta para solucionar o problema. E o ônibus cai da ponte na BR-116 e 4 pessoas morrem. Nós temos então a atualização dessa notícia. Está no ar o Plantão de Notícias. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ser fechado ainda no primeiro semestre. É o que promete após a reunião com o chanceler alemão Olaf Scholz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou o interesse brasileiro em um acordo entre o Mercosul formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e a União Europeia, que reúne 27 países europeus. Segundo o presidente, abre aspas, se tudo der certo, claro, a parceria pode ser firmada até o final do primeiro semestre. Acompanhe. Nós vamos fechar esse acordo, se tudo der certo, quem sabe até o meio desse ano, até o fim desse semestre, é nossa ideia de tentar encaminhar para que a gente tenha um acordo e comece a discutir outros assuntos, porque temos muitas coisas pela frente e não apenas esse acordo União Europeia. Bom, e ainda em reunião com o chanceler alemão, Lula destacou a culpa de Bolsonaro na crise humanitária da população indígena e disse que o Brasil vai voltar a ser um país que respeita os seres humanos. Há 10 dias, o governo federal decretava estado de emergência para socorrer o povo Yanomami de Roraima. De 2019 a 2022, foram registradas 570 mortes de criança desta etnia. Mas os dados podem estar subnotificados e os números podem ser maiores. A prioridade, certamente, é garantir a proteção da infância diante da malária, da desnutrição, que geraram essas mortes nesses últimos anos. Tem um papel significativo, né? A gente acredita que é um marco divisor do ponto de vista de políticas públicas para a criança e adolescente. Nós temos uma dificuldade muito grande no que diz respeito a transporte, porque os carros que os conselhos tutelares usam em todos os municípios, a maioria são carros que não são tracionados e tem uma dificuldade muito grande. A garantia da proteção de indígenas ameaçados por garimpeiros é outra preocupação da comitiva. Para a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, houve descaso do governo federal nos últimos anos. Há elementos fortes de que houve uma deliberada omissão em relação a políticas públicas, né? Nós precisamos entender essas responsabilidades e encaminhar o tratamento delas devidamente. E a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre a situação da calamidade vivida por esses povos da Amazônia. Na entrevista, Sônia questionou a informação do Ministério da Saúde de que nos últimos 4 anos houve apenas 570 mortes de crianças nas terras de Yanomami e detalhou o que seria feito daqui para frente. Nós entendemos que há ainda uma subnotificação porque se não tinha um atendimento adequado e permanente para trazer essas pessoas para esse atendimento de saúde, quem que vai garantir que foram só essas pessoas que morreram, né? Então, se não teve essa assistência, não teve também o registro de quantas mortes. Então, agora é um trabalho não só emergencial, como está sendo feito, mas é um plano a médio e longo prazo para garantir o atendimento à saúde. Numa segunda parte que vocês acompanharam agora dessa entrevista, a ministra fala sobre o processo de demarcação de terras indígenas.
Acompanhe. Em outra parte da entrevista, Sônia Guajajara falou sobre o andamento dos processos de demarcação das terras indígenas, que, segundo ela, estavam paralisados no governo anterior. Nós temos 14 processos identificados já, que estão com os estudos prontos, né, já concluídos, já tem a portaria declaratória. Nós temos uma terra no Ceará, 2 terras na Bahia, uma terra na Paraíba, aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas e Mato Grosso. Então esses processos estão prontos e a gente espera também que o presidente Lula possa assinar a homologação. E no desdobramento ainda dessas reuniões com o chanceler alemão, a Alemanha anunciou um aporte bilionário ao Fundo da Amazônia. O chanceler alemão anunciou o aporte de mais de 1 bilhão para as ações ambientais no Brasil. Parte desse dinheiro irá para o Fundo da Amazônia. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, informou que parte da verba será destinada aos indígenas Yanomami. O anúncio foi feito depois de 2 encontros oficiais. O presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto o chanceler alemão Olaf Scholz e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se encontrou com a representante alemã da pasta de cooperação, Svenja Schulze. Os encontros marcam a retomada da relação bilateral entre os 2 países e o retorno da operação do Fundo Amazônia, suspenso nos últimos 4 anos. A Alemanha deverá enviar para o Brasil cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais. 193 milhões serão destinados ao Fundo Amazônia. Marina Silva afirmou que parte desse dinheiro será usado para socorrer indígenas da etnia Yanomami, que vivem uma situação de crise humanitária. Os recursos do Fundo Amazônia, eles serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais, elas estão sendo tratadas em vários níveis, que envolve desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades, e o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e outros setores do governo, desenvolvimento agrário, estão pensando atuar em 2 níveis. No nível emergencial, porém devidamente planejado, e no nível estrutural de médio e longo prazo, para que a desintrusão não venha a sofrer revés, como já aconteceu no passado. Vamos agora para uma outra crise, essa econômica provocada pelas lojas americanas. O governo reafirma não ter propostas para solucionar o problema dessa empresa, das lojas americanas. E em reunião com os sindicatos, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o governo não tem essa proposta para dar solução a um rombo das lojas americanas, que, diga-se de passagem, bilionário. Acompanhe a matéria. O encontro com representantes das centrais sindicais e de sindicatos de comerciários foi a portas fechadas no Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo. 8 entidades, incluindo o CUT, o GT e a própria Força, assinaram um pedido entregue a Luiz Marinho, manifestando preocupação com a preservação de 44 mil empregos na Americanas, além de centenas de milhares na rede de fornecedores. E pedem a interferência direta do ministro do Trabalho no processo para estabelecer um diálogo tripartite e total transparência. A dívida das lojas americanas já ultrapassa os 41 bilhões de reais. Para os trabalhadores, a situação da empresa traz dúvidas. É provável que uma reestruturação feche lojas e corte funcionários. A companhia entrou em recuperação judicial, a 4ª maior da história do Brasil, neste mês. De lá para cá, há uma intensa batalha nos tribunais entre Americanas e credores por causa das dívidas. Na semana passada, as centrais sindicais entraram com ação na Justiça, pedindo bloqueio de 1,5 bilhão de reais dos sócios de referência da empresa, Jorge Paulo Lemann, Marcel Hermann Teles e Carlos Alberto Sicupira. O objetivo é assegurar dinheiro para cobrir ações trabalhistas.
É possível que essa empresa seja muito menor, a gente pode trabalhar com hipóteses, é possível que ela seja comprada, né? Ela está bastante desvalorizada e você pode ter um investidor interessado em injetar capital e que vê potencial nesse mercado no Brasil, e efetivamente existe esse potencial, né? Como você pode simplesmente, eles não conseguirem demonstrar a capacidade de gestão, e você tendo um competidor grande a menos, você reduz a competitividade geral do mercado com impacto direto nos preços, né? Bom, e nós vamos agora atualizar esse acidente que deixou aqui, principalmente a nossa região, Duque de Caxias, Magé, com o envolvimento desses atletas que sofreram acidente na ponte da BR-116, que pelo menos 4 pessoas morreram quando o ônibus caiu de uma ponte na cidade de Além Paraíba, em Minas Gerais. No veículo estavam atletas adolescentes e a comissão técnica do time de futebol do Esporte Clube Vila Helena, da cidade de Duque de Caxias. No veículo estavam atletas adolescentes e a comissão técnica do futebol, do time de futebol Esporte Clube Vila Maria Helena, da região metropolitana aqui do Rio. As equipes de resgate foram acionadas pouco antes das 3 horas da madrugada. O ônibus, com 33 ocupantes, deixou a cidade de Ubaporanga, onde houve um campeonato, e retornava para o Rio quando caiu da ponte sobre o rio Angu, na BR-116, na altura do quilômetro 792. O ônibus parou com o teto para baixo e próximo a um riacho. Os mortos são um adulto e 3 adolescentes. 24 vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Não há ainda informações sobre a causa desse acidente. Bom, a atualização é que as vítimas desse acidente começam a ser sepultadas. Os atletas voltaram de um campeonato disputado em Ibaporanga, no Vale do Rio Doce. O ônibus levava a equipe do Esporte Clube Vila Maria Helena de volta para Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, quando caiu de uma ponte na BR-116. Do total de pessoas que estavam no veículo, 4 pessoas morreram. São eles: Keilon da Silva Paixão, de 13 anos, morador aqui do município de Magé; Andrei Viana da Costa Silva, de 15 anos; Diogo Coutinho Tchau Vilar, de 18 anos; e Tiago Ramos de Oliveira, também de 15 anos, todos esses do município de Duque de Caxias. Depois dessa triste notícia, nós vamos ao nosso intervalo e voltamos rapidamente. Segura aí que nós já estamos de volta. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. De volta no segundo bloco do Plantão de Notícias, vocês acompanham agora Maurício Aragão com as notícias locais e Emir Laranjeira com os comentários dos bastidores da notícia, nos atualizando sobre a votação lá no Senado Federal, que se aproxima então aí com a posse dos senadores eleitos, e em seguida a votação da mesa diretora, que elegerá o presidente da Casa Legislativa do Senado Federal. Está começando os bastidores da notícia e hoje nós vamos falar sobre o assunto que está tomando conta das redes sociais: a eleição para a presidência do Senado. De um lado, nós temos o candidato Rodrigo Pacheco, o candidato do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e segundo o Estadão e a Folha de São Paulo têm vinculado algumas matérias no sentido, alguns ministros estão ligando para senadores para pedir voto para o Pacheco, uma coisa que legalmente não é permitido. Mas
No Brasil, onde o STF faz o que quer, isso passa despercebido. Do outro lado, nós temos o senador Girão e o Rogério Marinho, que é o senador do PL. O Gustavo Gaia, o deputado Gustavo Gaia, tomou uma iniciativa muito legal, que foi criar um portal Como Vota um Seu Senador, onde ele mostra quem vota em quem e os indecisos. Nesse exato momento, a eleição é amanhã, nesse exato momento está 34 votos para o Girão e o Rogério Marinho, 34 votos para Pacheco e 13 votos indecisos. Nunca na história do Brasil uma população se envolveu tanto para uma eleição de uma casa legislativa. Isso é um sinal super positivo. A população se politizou, está consciente do que está acontecendo e sabe exatamente o que quer para o país. Sendo que o Rodrigo Pacheco, ele literalmente é um dos principais responsáveis por ser da casa aonde tem o poder de fiscalizar o STF por atos que extrapolam a Constituição, ficou inerte a toda essa situação. E a população está vendo isso. Tanto é que a hashtag Pacheco não é uma das mais comentadas no Trend Top do Twitter, do Facebook, do Instagram, e a população está conseguindo, por incrível que pareça, conscientizar senadores sobre o que a população quer. Nada mais é do que um senador representando o seu estado. E uma coisa que eu acho que tinha que mudar era essa questão do voto secreto. Um senador que vai votar e não quer expor o voto, por que isso acontece? O que está por trás de um voto secreto? A proteção pessoal ou a proteção de interesses, muitas das vezes não republicanos, que garantem a esse senador ou deputado no voto secreto fazer do voto dele o que bem entender, sendo que ele foi eleito pelo voto do povo. Então, o voto secreto é uma das instituições da Câmara Federal e tanto do Senado que eu acho que tinha que ser extinto. Se nós clamamos por transparência, a transparência tem que vir de quem legisla. E a presidência do Senado é um cargo muito importante. É um cargo onde ele defende os interesses do Estado junto ao governo federal. E a população do Estado fica na mão desses senadores. De 8 em 8 anos existem eleições para senador, que eles ficam de 8 anos. Sendo que tem uma eleição onde é eleito um senador no meio do caminho. Então, nós temos eleições de 4 em 4 anos para senadores. Tem senadores que ficam 8 e depois se reelege, ficam mais 8, e tem senadores que não ficam 8 e entra um novo. Então, você tem sempre uma mudança no Senado. E com um Senado mais conservador e a população tomando para si a democracia e tomando para si o direito de exercer a pressão em cima de quem ela votou, que isso sim é democracia. Você atuar em cima do seu representante que você votou para votar de acordo com o que a população almeja. A maioria da população almeja a não reeleição do Rodrigo Pacheco. Amanhã será o grande dia e teremos o resultado. Se a população brasileira ganhou ou se o sistema ganhou. Carlos Emílio Laranjeira para a Rede TV+, TV Arte, HD. E agora vocês acompanham as notícias locais com Maurício Aragão. As manchetes são as seguintes. Câmara de Teresópolis aprova a revisão geral dos salários dos servidores. Guapimirim faz campanha em prol do censo. Preso sargento dos bombeiros que esfaqueou por ciúmes uma mulher em Rio das Ostras. A Prefeitura de Guapimirim segue fazendo campanha em suas redes sociais, solicitando da população do município o atendimento aos agentes do recenseamento do IBGE, o Censo 2022.
Isso porque, segundo informações, o IBGE tem encontrado dificuldades para realizar o recenseamento em algumas residências. A prefeitura informa que a cidade pode se prejudicar, porque caso seja relatada uma população inferior à real, o município perde recursos públicos. Vale lembrar que o cidadão pode ligar para 137 e agendar a visita, garantindo assim maior segurança. Em Teresópolis aconteceu sessão extraordinária da Câmara de Vereadores na manhã desta segunda-feira, dia 30 de janeiro, para aprovar o projeto enviado pelo Executivo ao Legislativo, que garante a revisão geral anual dos salários dos servidores ativos, inativos e comissionados. Segundo os números do projeto, 5,93% do INPC acumulado de 2022, sendo que o pessoal do magistério tem ainda um reajuste adicional de 6,60% para garantir o piso nacional da categoria. O projeto foi aprovado numa sessão muito rápida, que durou cerca de 5 a 6 minutos, por unanimidade. A Polícia Civil de Rio das Ostras prendeu na manhã desta segunda-feira, dia 30, um homem com mandado de prisão temporária em aberto por tentativa de homicídio. Ele teria esfaqueado um outro homem no interior de um restaurante por ciúmes da sua ex-mulher que acompanhava a vítima. O homem esfaqueado foi socorrido por populares, encaminhado para a emergência. O agressor fugiu, mas a polícia conseguiu chegar ao local onde ele estava escondido, uma residência no bairro Extensão do Bosque. Ele é sargento do Corpo de Bombeiros. Foi preso e encaminhado para a 628ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras. Vamos agora à previsão do tempo. E atenção, que tem ali um chamamento muito importante. Vamos lá. Alerta para transtornos no Rio de Janeiro com a entrada de uma frente fria que se aproxima da região sudeste. Todavia, o clima quente carioca prevalece com termômetros chegando a 34 graus centígrados. Nesta terça-feira, a aproximação de uma frente fria sobre a costa do Sudeste vai trazer nuvens carregadas principalmente para o sul do Rio de Janeiro, a metade oeste do estado de Minas Gerais e todo o estado paulista. Os maiores acumulados vão ficar concentrados entre o sul de Minas e o norte do estado de São Paulo. E há alerta para novos transtornos nessas regiões, porque já choveu muito nos últimos dias. Deslizamentos de terra, queda de árvore e enchentes podem ocorrer. Já na metade norte do Rio de Janeiro, Minas Gerais e praticamente todo o estado do Espírito Santo, o tempo vai ficar aberto, até aparecem nuvens no céu, mas não chove em nenhum momento. Em relação às temperaturas, a mínima é 19 graus em Belo Horizonte, 20 em São Paulo e a temperatura máxima deve alcançar a casa dos 32 graus em Vitória e 34 no Rio de Janeiro. Vamos falar agora de esportes e continua contigo, Maurício Aragão. E meu amigo Antônio Alexandre, que noite para o Volta Redonda. O time vence o Vasco por 2-1, assume a vice-liderança da Taça Guanabara, passando o Fluminense, ficando a 1 ponto do líder Flamengo, e ganha o artilheiro da competição até agora, o atacante Lelê, autor de um dos gols da vitória por 2-1. Ricardinho marcou o outro gol da equipe do Sul Fluminense. Gabriel Peck diminuiu para o Gigante da Colina e Pedro Raul, uma das principais contratações, desperdiçou o pênalti que salvaria o Vasco, garantiria pelo menos o empate. O Voltaço vai disputar a vice-liderança nessa quinta-feira, dia 2, em casa contra o Fluminense. O Vasco busca a reabilitação também em casa contra o Resende. E o Rio inaugura um supercentro de vacinação. Foi inaugurado em Botafogo no último domingo o Supercentro Carioca de Vacinação. O espaço vai funcionar todos os dias e oferece todas as vacinas do calendário de imunização.
A estrutura funciona num casarão histórico ao lado do Hospital Municipal Rocha Maia. O espaço foi reformado e adaptado para a aplicação de vacinas de todo o calendário nacional de imunização para todas as idades. O objetivo do Supercentro, como está sendo chamado, é facilitar o acesso para que um número maior de pessoas regularize as carteiras de vacinação. Mas os outros pontos de imunização continuam funcionando. A gente passou por um período em que a gente viu uma parte das nossas autoridades públicas contestando a importância da vacinação, né? Isso afeta a vida das pessoas. Então a gente agora precisa fazer um reforço extra, tendo um governo federal simpático com a vacinação, que luta pela vacinação. Está sendo lançado um movimento nacional pela retomada da vacinação no país pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Dia 27 de fevereiro a gente começa a vacinar com a vacina bivalente a população que está indicada para receber essa vacina. Vamos retomar as campanhas da vacina da influenza, retomar o calendário vacinal nas escolas. E no Dia Mundial da Conscientização sobre Doença Tropical, considerada negligenciada por autoridades da saúde, no Rio de Janeiro, uma ação no centro da cidade reuniu diversas organizações. Para chamar a atenção para as doenças tropicais negligenciadas, o Fórum Social Brasileiro de Enfrentamento dessas Doenças, junto com a Fiocruz e Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, promoveram uma ação na região central do Rio, com a distribuição de material informativo, exposição interativa e jogos educativos. O objetivo foi esclarecer dúvidas e orientar a população. As doenças negligenciadas são um grupo de 20 enfermidades tropicais endêmicas, encontradas especialmente entre as populações pobres da África, Ásia e América Latina. Juntas, causam entre 500 mil e 1 milhão de mortes por ano e ameaçam 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, já que podem causar incapacidades e trazer limitações para a vida cotidiana. Malária, doença de Chagas, dengue, febre chikungunya, esquistossomose, doença do sono, hanseníase e raiva são algumas das doenças tropicais negligenciadas. E são classificadas como negligenciadas porque não recebem a devida atenção no atendimento médico, contam com pouco financiamento em pesquisas e estão associadas à exclusão social. E agora atenção para essa notícia. Acima de tudo, uma denúncia e também um alerta à população de São Paulo, mas que serve para todo o Brasil. 9 em cada 10 sequestrados de São Paulo são golpes do Tinder. Entenda como agem os criminosos. Um homem conhece uma mulher em um aplicativo de relacionamento, troca mensagens e tempos depois eles marcam o encontro. Mas ao chegar ao local, o homem é sequestrado por uma dupla ou grupo armado. E o que seria um momento especial se torna um pesadelo que chega a durar dias. A vítima sofre torturas psicológicas e algumas vezes até física, enquanto tem suas contas esvaziadas. Bom, a vítima só é liberada após os criminosos fazerem as transações bancárias por meio de empréstimos, compras e transferências. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que mais de 90% dos sequestros registrados em São Paulo são feitos a partir de relacionamentos formados a partir de perfis falsos criados nesses aplicativos como o Tinder. E assim chegamos a mais uma edição do Plantão de Notícias. De imediato agradecemos a você, amigo telespectador e assinante, e também a vocês que nos acompanham através das plataformas das redes sociais, a nossa equipe técnica e sempre trazendo para vocês as notícias pontuais do Brasil, das cidades e do mundo. Muito obrigado e até a próxima edição.